Boa noite, Luiz. Boa noite, professor Mário. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, vamos lá? Professor, é o seguinte. Eu tenho aqui acho que 4 coisinhas aqui, é tudo coisa muito breve, mas são dúvidas que eu tenho, eu preciso tirar essas dúvidas, né? Pode falar. São coisas que eu até já entendi, já respondi lá, mas tem uma dúvida do porquê disso, por causa daquilo. Vamos lá, M234, questão 10. Pronto, já tá aí. Isso, pode ser até coisa simplória, porém, se tem uma dúvida, eu quero tirar. Vai. Depois eu tive analisando esse circuito aí, eu fui mais ou menos entender, mas olha só, quando eu estava fazendo essa questão, eu só meus 2 N's e me parece que não tinha tensão suficiente para poder circular corrente nos dois, entendeu? Você acha? E aí... Quanto é... Não, calma. Quanto é a somatória nos 2 N's? Então, 5,8. 5,8 volts. De quanto é a fonte? A fonte é 9. Então, tem tensão para que os dois possam ser polarizados. O que você faz? 9 menos 5,8 dá quanto? 9 menos 5,8 dá 3,2? 3,2 volts. 3,2 volts, aconteceu o quê? Sobrou para esses 2 resistores. Para ser dividido para esses 2 resistores. Quanto é a metade de 3,2? Metade de 3,2 é 1,6. 1,6. Então aqui recebe 1,6 e aqui também recebe 1,6. O capacitor se ignora. Circuito aberto. Aí tem. Aqui eu já posso dizer que tem 1,6 volts. 1,6 soma a queda de 2,5 sobre o diodo. 1,6 mais 2,5 dá quanto aqui? 4,1, né? E soma 4,1 mais 3,3 dá quanto aqui? 7,4. Poderia fazer também 9 menos 1,6, 7,4. Sim, aí eu tenho uma pergunta dessa questão aí que eu acho que eu já... A explicação que já me deu já resolveu. Se o ZD2, por exemplo, se ele tivesse o mesmo valor do ZD1, aí já não teria tensão suficiente mais para vencer a barreira, né? 3V3? Vamos supor que fosse 3V3. 3 mais 3, 6, 6. Então dá 6,6 volts. Ainda, olha, tem 9, então tem normal. Mesmo assim, ele teria... Teria. Então, Só não vai vencer a polarização se a somatória dos dois for igual ou maior que 9. Entendi, professor. Eu fiquei numa dúvida muito grande, mas depois... Só um adendo. Isso considerando que não tem nenhum resistor aqui. Tá. Se tiver um resistor, aí já muda de figura. Aí primeiro você calcula a malha resistiva para ver se dá para polarizar os diodos. Mas se não tem, e eles estão em série, você vai tirar a somatória das tensões dos N's e o que sobrar você coloca sobre os resistores. Legal, né? Entendi, professor. Uma coisa assim que eu, depois analisando direitinho, a fonte, ela não enxerga primeiro o ZD1 para depois enxergar o ZD2, ela soma tudo, e aí... É tudo instantâneo. Pó! Então, eu fiquei meio básico nisso aí, 3,3 em cima. Mas é igual uma série de resistores, né? A fonte não enxerga um para depois o outro, ela soma tudo e usa como se fosse um só. Acredito que acontece a mesma coisa aqui com os Zener, mas se tivesse 3, 4 Zener aqui, seria a mesma coisa, né? Isso mesmo. Tá ótimo, professor. Esclareceu aí uma dúvida que eu estava tendo aí. Que mais? Vamos lá para o M2, 31, questão 18.
M231, questão 18. Tá aí. Isso. A minha pergunta aí, professor, é o seguinte. Olha só, quando nós temos uma malha paralela alterada para mais, por exemplo, eu já custei aprender, mas já dominei aquela questãozinha que faz para descobrir para quanto foi o capacitor que está alterado, alguma coisa assim. Nessa questão aqui, qual seria a minha pergunta? Quando é a malha, a parte de baixo, quando a malha diminuiu de vapor, qual é a continha que eu faço para poder chegar no valor dele? Quando aumentou, eu já dominei. Mas quando diminuiu, estou enrolado nisso aí. Tá. Aqui, qual é a tensão sobre isso aqui? 100 volts, né? Não. Não. É 250 volts. Isso. E qual é a queda de tensão sobre o conjunto aqui? Aí seria, no caso, 100 volts. Isso. Bom, eu já sei que essa resistência aqui, a resistência geral, é 2 vezes e meia maior que essa daqui. Sim. Ah, então peraí, se essa aqui é 2 vezes e meia maior que essa, então o que você pode dizer? Que o R1 alterou, não é isso? Sim. Para 250K, não é isso? É ou não é? Sim, eu estava com outra, eu estava achando que o VDR tinha resistido, tinha entrado em fuga. Então, peraí, vamos lá. Mas há outra possibilidade. Ah, sim. Aqui, se eu considerar que isso aqui está bom, e aqui eu tenho uma resistência menor, para ter uma resistência menor, sendo que essas duas são iguais, o VDR tinha que apresentar uma resistência menor, uma fuga, porque ele é de 150. Ele tinha que dar 150 aqui, mas está apresentando 100. Então, com uma fuga aqui, aí sim, 250 para 100, 2 vezes e meio uma vez, eu pego 100 divido por 2,5, dá quanto? Ah, tá. Dá 25. Não dá... Vixe. Agora entra 100 dividido por 2,5. É. Na verdade, 30, 3 vezes 3, 35. Quantos 2,5 cabem em 10? 4. Isso. Então, colocou mais um zero, 40K. Sim. Entendeu essa? Quantos 2,5 cabem em 10? Ah, 4. Mas lembra que eu falei 10? Tirei um zero. Aqui eu coloco um zero. Depois só acrescentou o zero aí. Então, a resistência equivalente aqui é de 40K. Então, na verdade, o VDR diminuiu de valor. Vamos ver para quanto? 100K, que é esse resistor que está bom. Na verdade, é fuga no VDR. E, comparado a 40K, quantas vezes 100K é maior que 40K? Mesma coisa. 2 vezes e meia. Isso, 2 vezes e meia, que é 1x. Subtrai esses dois, dá quanto? 2,5 menos 1? 2 dá 1,5. 1,5x. Ah, que legal. Pego 100, divido por 1,5, dá quanto? 100 por 1,5? É. Dividir 100 por 1,5, rapaz, agora... Deixa eu ver aqui se eu... Dá... 60, 90... 65 mais ou menos? 65, 66,6. 60 vezes 1 dá 60. 66,6K. Portanto, esse VDR ele está com uma fuga de 66,6K, que em paralelo com 100K deu os 40K, que gerou 100 volts aqui. Realmente fuga no VDR. Então a conta ficou a mesma coisa. Porque aqui diminuiu de valor. A gente, não sei se você me entendeu, mas a gente sempre tem feito muito quando alterou de valor, né?
Aí eu tenho que ver o que é diferente nessa conta para esse caso aqui diminuindo. Peraí, mas eu falei que tem duas possibilidades. Você vai nas alternativas, só vai ter uma das duas alternativas, né? Sim, mas caso de alternativa de baixo, qual é a conta que eu tenho que fazer para chegar no quanto alterou, porque alterou foi para menos esse aqui, né? Então, já acabei de falar, ele foi para 66,6. Você compara esse resistor com a resistência equivalente, que é 40K. 100 comparado à resistência equivalente, que é 40K, o 100 é o R2. Comparado à resistência equivalente, dá 2,5 por 1. 2,5 por 1 subtraindo, quando eu faço isso, para saber qual é a fuga do paralelo, eu subtraio as proporções, dá 1,5. E aí eu pego esse valor, que é o maior, divido por 1,5. 100K dividido por 1,5 deu 66,6K, que é o valor da fuga desse VDR. Entendi. Isso aí agora é o seguinte, eu tenho que remoer um pouco depois, porque a minha mente funciona desse jeito. Às vezes entra na hora, mas depois eu tenho que estar igual o boi quando come o capim, depois ele vai lá debaixo da água remoendo, né? Ele vomita tudo para boa de novo, fica ruminando. A palavra é ruminando. Mas tá bom, professor, eu entendi a explicação do senhor. E agora eu acredito que eu anotei no caderno aqui. Sim. Eu acredito que agora vai cair a ficha daqui mais uns 2 dias. Eu já entendi isso aí. Até agora, aquela outra primeira questão que eu falei, eu levei um tempinho para entender aquilo ali, tá? E essa daqui, como a coisa parece para mim que inverteu a situação. Porque quando altera ou quando diminui de valor, como é o caso dessa malha de baixo, caso o defeito esteja aí, eu achei que a continha era diferente, mas parece que é simples aí. Sim. Mas tudo bem, professor. Vamos então agora para qual que você quer? M234, questão 39. Essa daí, exatamente. Exatamente. Então vamos lá. A questão aí é o seguinte, me parece que eu vi uma videoaula, alguma coisa assim, que o diodo, ele apresenta 4 tipos de defeitos, né? Aberto, fuga, curto ou alterado. Não sei se tem mais do que isso. É isso aí. São 4 defeitos que o diodo geralmente apresenta. Fuga, curto e alterado. Isso mesmo. Eu queria saber a diferença, por exemplo, qual a diferença que tem entre curto e alterado? Porque aberto está tranquilo, fuga está tranquilo, mas entre o curto e alterado, a minha mente está com dificuldade de entender. Na verdade, a diferença aqui mesmo que confunde são esses dois. Mas você quer... Por quê? Porque curto é quando a tensão desse lado é exatamente igual a esse. Por exemplo, 8 e 8, 7,5 e 7,5, 10 e 10. Quando é exatamente igual a tensão de um lado para o outro, é curto. Agora, alterado mesmo que eu estou querendo. Agora, o alterado e a fuga ficam bem parecidos. Por quê? Quando o diodo está polarizado diretamente, por exemplo, tem um resistor aqui, tenho 12 volts, ele está polarizado diretamente, ok? Então, quanto deveria dar aqui? 12 volts, 0,6, né? Isso, deveria dar 0,6 volts. Aí eu encontrei aqui 4 volts. Ué, 4 volts, ele devia estar polarizado, uma tensão de 0,6 está dando 4. Ou seja, ele está apresentando uma resistência bem maior do que deveria. 1x, 2x, ou seja, ele está alterado. Eu chamo isso aqui de alterado. Certo. Agora, a fuga pode ser exatamente a mesma, olha só, a mesma coisa. Olha só. Quanto era para dar aqui? Aí tem que dar 12 volts. Isso mesmo, 12 volts. Só que aqui eu encontrei 4 volts. Então o que está acontecendo? Uma fuga. Olha que coisa. Então quando ele está polarizado diretamente e apresenta uma tensão maior sobre ele,
é alterado. Quando ele apresenta a mesma coisa, só que eles tinham que estar com uma resistência bem maior, então aí é fuga. Entendi como. A diferença entre fuga, no caso, e alterado é basicamente essa daí, né? Isso mesmo. Viu? Tá. Tudo bem, professor. É isso aí. A outra parte eu esqueci, que é uma dúvida que eu preciso tirar, eu anoto ali no caderno para a próxima leva aí de dúvidas, né? É bom, é bom. Eu não quero ficar com dúvida. Mesmo que eu entendi temporariamente ali, até respondi a pergunta e tudo, mas se tem alguma coisa no esquema que eu não compreendi totalmente, aí eu prefiro marcar para tirar a dúvida conforme nós fizemos hoje, né? Maravilha. Então já está resolvido isso aí, essa questão aí. Eu agradeço o senhor por mais essa aula aí. Eu que agradeço. Estamos aqui, tá bom? Qualquer coisa, só marcar. Isso, obrigado, professor. Grande abraço. Boa noite. Você também.